amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nessa tarde, estar meditando com os irmãos no último fruto do Espírito, o fruto do domínio próprio. Eu gostaria, para o nosso texto base, que a gente usasse Provérbios 16, 32, a parte B. Lá o sábio Salomão está nos dizendo: quem domina o próprio espírito é superior ao herói que toma uma cidade. Meu querido, há um dilema muito forte nesses dias que atravessamos, onde nós temos visto coisas acontecendo dentro de ministérios, coisas acontecendo em relacionamentos, que nós ficamos preocupados, assustados e nos perguntando o que está acontecendo com pessoas que muitas das vezes estão dentro das igrejas, estão lendo a palavra de Deus, e estudando a palavra, gastando tempo dizendo que Jesus é modelo e que tem feito coisas que não agradam a Deus, tem feito escolhas erradas. E o apóstolo Paulo, ele fala para nós ainda lá em 1 Coríntios 9, 25, que o domínio próprio é uma forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter a coroa da vitória. O atleta está perseguindo uma coroa corruptível. Nós, no nosso processo de salvação, no nosso processo de vivermos a vida eternamente, nós estamos buscando uma coroa incorruptível, que é ofertada a todos que fazem as escolhas certas, que obedecem a palavra, que fazem aquilo que agrada a Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque nós, como dirigentes, nós como liderança, as pessoas estão olhando para nós. O mundo está lendo a nossa vida, o mundo está lendo o nosso comportamento, e nós precisamos realmente sabermos que depois que a gente conhece o Espírito Santo, nós não temos mais o direito de viver da mesma maneira que a gente vivia. Precisa acontecer algo na nossa vida. Nós precisamos ser transformados. E esse fruto do domínio próprio para os nossos dias, em que você abre redes sociais, você abre jornais, canais de TV, e tem tantas ofertas vantajosas sendo oferecidas principalmente para grandes homens de Deus. E se nós não estivermos realmente, se esse espírito domínio próprio não estiver dominando, nos dando autocontrole, autodisciplina, nós sucumbimos diante das ofertas que nos são oferecidas todos os dias. Por isso, meu querido, nós precisamos realmente sabermos que nós precisamos obter o domínio sobre o pecado que nos distancia de Deus, sobre o pecado que nos faz ser diferente. O próprio Jesus, meu amado, como nosso modelo, Jesus sempre sobre o lugar que era dele. E ele como nosso modelo, quando ele chega lá no Getsemane, quando ele está lá pouco antes dele chegar na cruz, ele fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, que a tua vontade seja sobreposta sobre a minha, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor determinou como missão para mim. Desde que eu me esvaziei da glória que eu tinha lá com o Senhor, desde que eu vim com o propósito de pagar o preço, de comprar as pessoas que caíram lá no pecado, lá no Éden, eu vim com o propósito de cumprir uma missão, e eu não arredarei o pé, meu querido. Nós precisamos compreender que quando no batismo de Jesus, lá no Jordão, quando o Espírito Santo desce sobre ele, o Espírito Santo reveste ele com os 9 dons, e verdadeiramente ele mostra para nós, meu querido, em toda a sua trajetória, que ele tinha cada um daqueles dons. Não é diferente também com o apóstolo Paulo, quando ele fala para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, meu querido, passou de perseguidor a perseguido. Por quê? Porque ele escolheu fazer e cumprir uma missão que Deus havia determinado para ele.
ele largou todo aquele grau de autoridade, de viver na carne que ele tinha, para viver no espiritual. Quando ele se encontrou com a glória de Jesus lá na estrada de Damasco, naquele momento foi a obra mais dramática que o Espírito Santo realizou em toda a Bíblia, aquela conversão, porque ele viu a glória de Deus. O apóstolo Paulo viu face a face a glória de Deus, e a vida dele foi transformada. E é assim também que Deus requer de nós, que a nossa vida seja transformada, porque quando ela for transformada, isso só pode ocorrer, meu querido, isso só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Maior é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Por isso nós precisamos compreender o valor daquilo que nós nos comprometemos com o Senhor. Por isso, querido, os filósofos da época, eles perseguiam a verdade expressa por essa virtude do domínio próprio. E nós precisamos realmente estarmos prontos para fazermos o melhor. O sábio Aristóteles fala para nós: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Olha, meu querido, não é fácil. Tudo que nos é ofertado hoje, olha, parece tão bonito, parece tão maravilhoso. Foi assim também com Jesus, quando o diabo o levou para ser tentado no deserto, lá em Mateus 4, quando o diabo mostra todos os reinos da terra para ele, e ele fala para ele: olha, isso tudo eu te dou, tudo eu te dou, mas tem um preço. Vai ser preciso de você se prostrar e me adorar. E Jesus responde para ele: olha, só Deus merece adoração. A palavra de Deus fala para: adorarás o Senhor teu Deus. Por isso, o diabo leva ele no pináculo, no ponto mais alto, e mostra ainda tudo para ele, tudo que ele não havia mostrado naquele outro momento, mostra tudo, e fala para ele: atira-te aqui abaixo. E ele fala para ele: olha, a palavra nos diz que nós não podemos tentar o nosso Deus. Olha, meu querido, Jesus é maravilhoso. Nenhum conflito é tão severo como o daquele que se esforça por subjugar a si mesmo. Nós precisamos compreender isso, meu querido. Domina-te a ti mesmo. Enquanto não tiveres conseguido isso, serás apenas um escravo, porque será quase a mesma coisa que ser sujeito ao apetite alheio, o seres sujeito às tuas próprias paixões. Querido, é muito maravilhoso quando nós olhamos para esse fruto do domínio próprio, e nós vemos o quê? Nós vemos Jesus dando exemplo para nós, o apóstolo Paulo dando exemplo para nós, e nós precisamos do Espírito Santo, meu querido, derramando todo o fruto sobre o nosso ministério. Somente assim que o nosso ministério vai ser diferenciado, porque nós vamos compreender, todas as ofertas que nos são ofertadas pelo diabo, parece num primeiro momento muito bonito, muito maravilhoso, parece que não vai afetar nós em nada, mas tudo que o diabo faz tem um preço, tem um valor a ser pago. Cuidado com o que te é oferecido, cuidado com as ciladas do diabo. Esteja vigilante 24 horas, meu querido. Não se esqueça que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está furioso nesses últimos dias, e ele tem nos ofertado em todas as áreas, na área sexual, na área da família, na área financeira, em todo momento, meu querido. Nós precisamos estarmos apercebidos e compreendendo que quem nos chamou é muito maior. Por isso é bom saber que Deus quer, por meio do seu Espírito, dar condições para sermos sóbrios e tomarmos decisões apoiadas com sua ajuda, de sermos temperantes em nossas ações e assim desenvolvermos mais essa virtude espiritual. Oh, meu querido, e o que você estivesse meditando, nós já falamos sobre os 9 frutos do Espírito, e esse fruto do domínio próprio, ele é o fruto que nós vamos ter necessidade nesses dias que se avizinham com a volta de Jesus. Sem esse domínio próprio, nós vamos sucumbir, nós vamos falhar.
Por isso, meu querido, nós queremos te agradecer por tudo. É o que nós queremos agradecer em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.